Bom dia, pessoal, tudo bem? Pastor Baltazar do canal Bonjour Sabedoria Oficial. Como é que estão todos? Sejam bem-vindos, novos inscritos. Galera, não vamos falar apenas do que está acontecendo no mundo, que realmente é algo para deixar a gente de boca aberta, mas vamos também aprender daquilo que é que Deus tem para ensinar para a gente. Afinal, necessitamos de sabedoria para poder sabermos como caminhar sobre este mundo. Então eu quero ler para vocês a passagem que está em Romanos 12, versículo 1 e 2. Assim está escrito: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No versículo 3 ele diz: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós que não sabai mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Bom, em seguida aí você sabe que ele fala acerca para não se tentar colocar acima de nenhum outro irmão, mas que para reconhecer, que somos membros do mesmo corpo. O que eu quero trazer para vocês aqui é algo muito interessante que eu creio que talvez, se você não saiba, pode colocar e produzir um impacto poderoso na sua vida com uma nova percepção. O que quer dizer? Quando ele fala acerca de sacrifício vivo, primeiramente, um sacrifício como antigamente se fazia, era a peça mais preciosa que a pessoa tinha. Ele tratava daquele cordeiro, ele cuidava, era um cordeiro mais puro, precioso, sem taxa, e onde ele depositava ali todo aquele amor. Afinal, ele criava aquele amor pelaquele animal, porque ele tratava para poder sacrificá-lo depois. Então, um sacrifício, ele não tem muita escolha. Ele está à mercê daquele que o sacrifica. Então, quando a gente fala sejais um sacrifício vivo, quer dizer morrer constantemente para este mundo, deixar que Deus faça a obra dele em você. Quer dizer, um sacrifício já não tem mais escolha e vontade a nível de decisão. Saiba que você já está morto para esse mundo para viver uma vida nova em Cristo. Começa por aí. Algo que a gente tem que entender para poder viver a manifestação do poder de Deus em nossa vida. No versículo 2, a gente sabe que ele diz, como está escrito, não vos conformeis. Essa palavra conformar, ela vem do grego, que é syschematizomai, que vem do substantivo schema, que fala sobre forma. E que forma é essa? Sabe quando você tem um molde e quer que aquele molde esteja de acordo aquela substância seja exatamente de acordo com o molde que você tem. Então é esse nível, entendeu? A forma do mundo. Ele traz uma advertência para que nós não não tomemos a forma desse mundo. Ele fala o mundo não a nível de universo, mas a nível deste século, desta era, deste período, deste momento em que a gente está vivendo. Quer dizer, tudo aquilo que o mundo tem a oferecer a nós como nova criação é senão podridão, e não há nenhum proveito em tudo que o mundo oferece. Sabemos nós que o que a mídia hoje apresenta é mentira, enganação, fake news, como também todos esses artistas que são marionete, como os políticos e assim mais. Sabemos também como toda área profissional e até mesmo dentro das igrejas há lobos devoradores que estão levando multidões para o abate. Então, tomar a forma desse mundo é simplesmente não andar como as pessoas cegas caminham. Aquelas pessoas que não têm Cristo em sua vida. É simplesmente não ter nenhuma comunhão a nível de identificação com elas. Isso é completamente incompatível com o reino de Deus. Porque temos que entender que há dois mundos.
ao mundo em que estamos vivendo aqui, como missionário, e ao mundo do Espírito, onde Deus habita. Então, a que modo você quer viver? Ao modo do mundo ou ao modo do Espírito, que é a casa de Deus? Então, é algo que a gente tem que entender para poder fazer melhores escolhas. Então, não vos conformeis é de não tomar a forma nenhuma, em nenhuma circunstância, do que o mundo tem a nos oferecer. Porque é tudo relacionado ao pecado, à queda, vontades, hábitos, desejos, concupiscência dos olhos, não é? Das palavras, daquilo que a gente ouve. Há uma certa proteção de Deus em nossas vidas, né? Quando Jesus faz a oração para os seus discípulos, ele não diz para que Deus tire a gente do mundo, mas que enquanto a gente estiver no mundo, que a gente tenha essa proteção divina. Fora a proteção divina, vem a sua escolha. Então é importante que eu possa renovar constantemente a minha inteligência para que eu não caia numa armadilha do mundo e possa manter sempre a minha mente voltada àquilo que é espiritual. Então, gente, dando seguimento, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Cara, essa palavra transformai-vos, ela vem também do original grego, que é metamorfo, que semelhantemente vem da palavra também, é a palavra metamorfose. Então, a palavra metamorfose, se a gente for olhar no dicionário, é simplesmente a transformação para uma outra natureza, um outro ser. Então, eu quero que você entenda comigo a gravidade da transformação. Então, se eu vivi essa metamorfose do antigo homem para o novo, então eu devo estar numa natureza em que as pessoas desse mundo me veem como algo sobrenatural, algo de outro mundo, algo completamente diferente do que as pessoas normais estão vivendo. É por isso que o mundo não aceita os que são nascidos de novo, porque aqueles que são nascidos de novo não pertencem ao mundo e o mundo os rejeita. Assim como fizeram com o mestre, farão também com seus discípulos. Então, o que eu posso comparar essa metamorfose? De uma transformação de uma natureza a outra. A gente pode trazer uma comparação bem simples de uma pequena lagarta que entra no seu casulo e ela se transforma em borboleta. Uma pessoa que não conhece o processo e que vê uma borboleta, ela nunca vai imaginar que aquela bela criatura formosa, leve, com cores lindas e maravilhosas, que voa com tanta formosura e delicadeza, antes era uma pequena lagartinha cabeluda, feia e que só comia coisa estragada. Então, essa é o nível da transformação, da metamorfose, que uma vez em Cristo eu passo a obter. Então, a transformação de entendimento tem que levar a gente nessa transformação, em saber que já não sou carnal, mas eu sou espiritual. E além do mais, esta palavra metamorfo é a mesma palavra que se encontra nos sinódicos evangelhos, se eu não me engano, de Mateus e Marcos, que é justamente quando ele se refere à transfiguração de Jesus Cristo. Olha o poder e a gravidade da intenção dessa palavra. Metamorfose quer dizer, foi a mesma palavra utilizada quando houve a transfiguração de Jesus, gente. Pastor, então você está me dizendo que eu vou entrar nessa metamorfose, a mesma da transfiguração de Cristo? Entenda uma coisa, e eu quero trazer o esclarecimento a isso. Como foi que Jesus ele passou por essa metamorfose de transformação, aonde o corpo dele foi glorificado? Ele estava na presença de quem? Moisés e Elias. Então, quando eles se manifestaram a Cristo, eu creio que o poder da manifestação desses dois homens de Deus, ela foi tão poderosa e intensa, que Jesus entrou numa dimensão espiritual tão poderosa,
que a forma dele humana foi completamente desfeita e ali mostrou a verdadeira forma do Cristo interior. Você vê que a palavra diz que os discípulos foram em volta, né, com uma nuvem que falou: este é o meu filho a quem eu me comprazo. Não é? Então, quando Jesus ele fala para a gente: vós sois luz desta terra, então eu vejo a verdadeira forma de um cristão completamente transformado pela renovação do entendimento, mudando do antigo homem para a nova criação. Talvez eu não consiga ver isto. Você talvez não consiga ver a verdadeira forma em que você tem no mundo espiritual. Mas eu creio que quando um demônio te vê, ele vê justamente luz. Ele vê a forma em que verdadeiramente você é. Por quê? Porque agora você já é habitação e templo do Espírito Santo. Então, quando a gente observa a manifestação de Jesus Cristo, quando ele diz: vós sois luz e sal desta terra, então aquela ali é a verdadeira forma de Cristo. É aquela forma em que ele se viu de uma maneira já glorificada. Então aquilo é o que está como promessa para mim e para você. Então, amado, tenha noção quão poderosa é esta palavra, em que ela compara a nossa metamorfose de transição do homem pecador para o homem santo, com a mesma palavra utilizada na transfiguração de Jesus Cristo. Isso é poderoso, isso é para encorajar você que se diz cristão, para você assumir a sua verdadeira identidade. Então, saiba que quando você estiver caminhando, você estiver orando hoje, a partir de hoje, irmão, quando você estiver orando pelo enfermo, você estiver orando, estiver cantando louvores, coloque em sua mente renovada, através da confissão da palavra, que hoje você é nova criatura, completamente transformada do antigo, em que você está nessa metamorfose de transformação pela transfiguração, a mesma transfiguração que Jesus ocorreu com ele. Isso não é lindo? Isso não é maravilhoso? Então, esta é o poder da palavra que há em nós. Então, eu quero trazer esse ensinamento para você, para que possa ficar mais claro qual é o seu verdadeiro papel, qual é a sua verdadeira identidade neste mundo. Quando os demônios viam Jesus se aproximar, eles já caíam ajoelhados, né? Eles já se entregavam completamente, porque aquela luz de glória no mundo espiritual que envolvia Jesus poderia ser visto pelos demônios. E essa é a mesma luz que envolta você neste momento. Jesus ele não nos chama mais de pecadores, ele nos chama de santos. Você era pecador porque você vivia cego, você não tinha noção do seu pecado, embora você sabia que estava fazendo muitas coisas erradas, mas você não tinha consciência do seu erro. Então agora você já não é pecador, mas ele lhe chama de santo, geração eleita, sacerdócio santo. Então esta é a nossa identidade hoje, que nós devemos caminhar sobre a terra, assim como Jesus caminhou, para que a gente possa produzir as mesmas obras do Senhor. Lembre-se que a fé, não é, natural do homem pecador é uma fé natural, que ele diz: eu vou me levantar amanhã, eu vou acordar, vou trabalhar, vou fazer o projeto para minha aposentadoria. Então isso é uma fé natural que o homem utiliza neste mundo. Agora, uma vez nascido de novo, vivi dessa metamorfose, a minha fé, que é dada por Deus, ela já é uma fé sobrenatural. É aquela fé que eu creio que todas as promessas se realizarão em minha vida. É aquela fé que eu já não vejo esse mundo natural, eu já começo a observar o mundo eterno, as promessas, a eternidade. Eu já deixo de temer a morte, porque eu já sei que, já tenho a convicção que Jesus é eterno. Então há esta fé sobrenatural que todos os filhos de Deus, eles devem caminhar. Eu creio, a palavra de Deus diz que todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Então creia, irmão, que tudo é possível pelo poder, autoridade, dominação e poder da palavra do nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra para você, para que você possa crescer cada vez mais na sabedoria, no pleno conhecimento
da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima.